Oi, tia. Bom dia. A Carla está pegando a chamada. Oi, tia. Bom Duda, dia. senti sua falta, Duda. Senti sua falta também, Letícia. É por causa da minha rinite. Eu não sei o que aconteceu, que ela ficou atacando esses dias. Ah, Mas tá. agora ela já passou. Aí tu não toma remedinho para tua rinite? Tia, não tem um remédio, mas eu passo um negócio no nariz. Ah, tá. É, Mas tem, existe remédio antialérgico, né? sim, Às vezes é bom, não sei, né? O teu médico, o que ele receita, mas às vezes é bom para aliviar, porque a rinite é um tipo de uma alergia, né? sim. Bom dia, Matheus. Ô, tia, Bom dia, tia. Vamos esperar um pouquinho, pessoal. Deixa eu te acarregar. tia, Oi? quando eu fui fazer aquele exame, não sei se vocês já fizeram, mas é aquele de alergia que faz Aham. vários furinhos. É, eu tinha alergia a é, pelo, tipo, de gato e Uhum. Eu mofo. também. A tia Carla também fez esse exame e o filho da tia Carla também. Vamos lá, tá? Uhum. Atenção para a presença. O Anderson ainda não está, o Caio também. Letícia, Oi? presente, né? O Marcos não, Maria Eduarda, Presente. Matheus Presente. e a Nath também não está presente. Então, vamos iniciar nossa aula, então, de hoje. Hoje a gente vai trabalhar. Hoje nós vamos trabalhar história. A tia Carla vai compartilhar o texto. Opa, o Caio está entrando. Deixa o Caio Tia, eu entrar. parei na 4, tá? Tava escrevendo. Tudo bem, a tia Carla vai, a gente vai fazer a leitura, vamos conversar um pouquinho a respeito. Então, deixa eu colocar aqui, compartilhar. Vamos esperar um pouquinho. Abriu. Só que no WhatsApp. Abriu, né? Abriu o quê? No WhatsApp? No WhatsApp. Tá, então calma aí. Deixa eu. Vamos de novo. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Compartilhar. Aqui. Agora vai dar certo. Deu aí? Abriu. Uhum. Tá no Deu. teu. Outro e-mail. Tá. Tá no Olha. nosso. Tá na nossa atividade pelo e-mail, certo? Então, bom dia, Caio. Bom dia, tia. Nós estamos iniciando a nossa aula hoje, já de história. A gente vai fazer a nossa leitura do texto, tá? Depois a tia Carla vai explicar o que vocês deverão fazer. E aí, no intervalo, vocês vão tentar responder tudo. Qual é a dica que a tia Carla está dizendo para vocês? Tentem sempre fazer a leitura antecipada do texto. Qualquer tipo de leitura que a tia Carla dá, a tia Carla sempre coloca no e-mail para vocês fazerem uma leitura antecipada. Por quê? Para quando a gente for falar sobre o assunto, vocês já estar mais ou menos por dentro. Certo? Sim. E, claro, aquele que conseguir entender já pode ir iniciando a atividade.
Aquele que ficou com um pouquinho de dúvida, que precisa da explicação, aí, claro, vai esperar a tia Carla na explicação para poder tirar a dúvida de vocês. Então, assim, ó, dia 31 de outubro é o dia do Halloween. Vocês sabem que essa festa do Halloween, ela não é uma festa de cultura brasileira. Ela é uma festa de cultura americana, certo? Dos Estados Unidos. Ah, tia Carla, mas como é que essa festa veio parar aqui no Brasil? Vocês sabem? Não. Não. Essa festa veio parar aqui no Brasil, trazida pelas escolas, né, de idioma, do inglês. Então, essas escolas, quando vieram para o Brasil, elas trouxeram também a cultura a cultura deles. Então, ela é muito festejada dentro dessa escola. E por que, tia Carla, que a gente precisa saber um pouquinho dessa história, dessa cultura que não é nossa? Justamente para a gente saber e aprender quais as culturas de outro povo, não só a nossa cultura, né? Então, assim, ó, nós temos as escolas de idiomas aqui no Brasil, escola que vai ensinar, né? Acaba ensinando a língua do inglês, né? A língua inglesa, acaba ensinando para a gente o inglês, ou melhor, para quem quer aprender. E hoje já existem escolas que são chamadas de bilíngue. Vocês sabem o que quer dizer isso? Quer dizer que quem fala Ensina mais de duas línguas. línguas. Ah, por isso que eu perguntei para vocês. Não é isso. A escola bilíngue não é escola que trabalha com dois, que vai falar duas línguas. Não. É uma escola brasileira que autoriza e ganha autorização de colocar dentro dela, dentro daquele espaço, uma outra escola de uma outra língua. E ali dentro daquele espaço, eles vão interagir as culturas desses países diferentes. Ou seja, entrou uma escola que é lá dos Estados Unidos, dentro de uma escola que é aqui do Brasil. Então, paralelamente, né, unidas, eles vão interagir, eles vão trocar experiências de culturas diferentes. Por isso, chamado de escola bilíngue. Muita gente, quando lê estamos trabalhando bilíngue. Muita gente, quando vê isso, acha assim, essa escola vai ensinar duas línguas diferentes. Mas não é isso. Ela vai permitir que uma outra escola de uma outra língua utilize o espaço que ali ela tem. E aí vão trabalhar interagindo suas culturas. Diferente da nossa escola, a escola Pingo no I. A escola Pingo no I tem uma disciplina de inglês que o objetivo é ensinar a língua inglesa. Aí sim, vocês estão aprendendo uma outra língua. Agora, a escola bilíngue, não. A escola bilíngue, ela vai permitir que essa escola, lá dos Estados Unidos, utilize o espaço que ela tem para estudar ali naquele espaço e interagir e trocar experiências de culturas diferentes. Entenderam? Sim. Muito bem. E como
a tia Carla diz para vocês, e vocês já aprenderam, que cada país tem a sua cultura e cada país tem a origem de como surgiu essas culturas, né? A história e a origem do Halloween não é diferente. Tem um motivo. Por que que tem? É a mesma coisa o Brasil. O Brasil, lá para fora, é conhecido como o país do carnaval. E quando a gente vai para os Estados Unidos ou fala com alguém que é de lá, eles querem aprender um pouquinho também do que é a escola de samba, do que é o samba. E eles até tentam fazer, mas não é a nossa escola de samba. A escola de samba, o samba raiz aqui do Brasil. Mas eles aprendem. E não é diferente aqui. Nós temos a possibilidade de estar aprendendo culturas diferentes. Lembra quando a tia Carla falou sobre o folclore? A festa Halloween, ela é um folclore, né, americano, que não é nosso. Só que é diferente, né, tia? Exato. Como aqui nós temos outro tipo de folclore, né, diferente deles. E aí é onde a tia Carla fala, cada país, cada lugar tem o seu folclore. E hoje nós vamos aprender um pouquinho dessa tradição, desse jeito de festejar o Halloween, tá? Então, muito bem. Então, aqui nós temos um texto que a Carla coloca ali para vocês. Fique por dentro, ou seja, para vocês conhecerem um pouquinho essa história, certo? E aí eu vou pedir para a Duda iniciar a leitura para a tia Carla. Tati, fique por dentro. O Halloween é uma festa comemorativa, celebrada todo ano no dia 31 de outubro, véspera do Dia de Todos os Santos. Ela é realizada em grande parte dos países ocidentais, porém é mais representativa nos Estados Unidos, país levada pelos imigrantes irlandeses. Ela chegou em meados do século XIX. Do século XIX. Presta atenção, então. Então, aqui já está dizendo que é uma festa que é sempre festejada e comemorada no dia 31 de outubro, e ela vai comemorar, ela está relacionada à véspera do Dia de Todos os Santos, né? Se a gente for pensar um pouquinho do Dia Todos os Santos, vocês vão ver que ela, aqui no Brasil, ela antecede a um dia dentro da religião cristã, a católica, ela acontece e ela antecede no dia o quê? Dia 2 de novembro. Né? Dia 2 de novembro, dia dos finados. Ou seja, dias de pessoas que faleceram, pessoas, entes queridos, certo? E vocês vão saber por que isso acontece, depois explica. Mas o que eu quero? Tia Carla, por que você botou o mapa, né? O mapa mundi aqui na nossa aula de história? Porque vocês sabem, e vocês já devem ter estudado, lá em geografia, que o nosso planeta, que o nosso mapa mundi, ele é dividido em hemisfério ocidental, hemisfério oriental, hemisfério sul e hemisfério norte. Vocês já aprenderam, certo? Então, aqui a tia Carla mostra, ó, a linha horizontal, que é a linha do Equador, que é aquela linha imaginária, ela vai dividir o nosso mapa mundi, o nosso planeta, em dois hemisférios. O hemisfério norte, que fica na parte de cima, e o hemisfério sul, que fica na parte de baixo.
Tia Carla, onde que o Brasil fica nesse hemisfério? Hemisfério Sul. No hemisfério sul. Muito bem. América do Sul. Fica no hemisfério sul. Perfeito. Aí, quando eu tenho a linha vertical, que é a linha do meridiano, que a gente chama vertical, ele vai dividir o nosso planeta também em dois hemisférios. O hemisfério ocidental e o hemisfério oriental. Então, se eu disser, como ele está colocando ali, que essa festa é realizada em grande... Tem gente que está fazendo barulho. Obrigada. Então, assim, quando ele coloca ali que ele é realizado em grande parte dos estados ocidentais, aí eu vou pensar no meu mapa e vou dizer, são países desse lado ou países desse lado? Desse lado. Muito bem, do lado ocidental. Dental. Muito bem. Então, ele está dizendo que grande parte dessa festa, né, é comemorada aqui, do lado ocidental, mas que ele é mais representativo, é mais festejado nos Estados Unidos. Então, aqui, né, aqui em cima, nos Estados Unidos. Tia, Oi. nesse dia à noite, todo mundo, crianças ou adultos até, saem na rua pedindo doces ou travessuras por todas as portas, quase. Muito bem, isso é uma tradição da festa. É como Sim. a gente. Se a gente for comemorar o dia da escola de samba, nós vamos sair de porta em porta pedindo doces e travessuras? Não. Não. A gente vai sair aonde? Num desfile. No desfile de escola de samba. Tradição do desfile da escola de samba. Certo? Então, esse mapa aqui foi só para vocês entenderem da onde é comemorado essa festa. Perfeito? E, claro, como a tia Carla falou, as escolas dos Estados Unidos trazidas para a América do Sul, onde o Brasil está, acaba fazendo essa interação de cultura, ou seja, troca de cultura. E é por isso que hoje vocês estão aprendendo um pouquinho sobre essa história. Certo? Muito bem. Agora eu vou pedir para o Matheus fazer a leitura sobre História do Dia das Bruxas, que não deixa de ser Halloween. Pode. A história desta data comemorativa tem mais de 2.500 anos. Surgiu entre o povo celta, que acreditavam que no último dia do verão, 31 de outubro, os espíritos saíam dos cemitérios para tomar posse dos corpos dos vivos. Para assustar esses fantasmas, os celtas colocavam nas casas objetos assustadores, como, por exemplo, caveiras, ossos decorados, abóboras enfeitadas, entre outros. Por ser uma festa pagã, foi condenada na Europa durante a Idade Média, quando passou a ser chamada de Dia das Bruxas. Aqueles que comemoravam esta data eram perseguidos e condenados à fogueira pela Inquisição, com o objetivo de diminuir as influências pagãs na Europa medieval. A Igreja cristianizou a festa, criando o dia de finados, 2 de novembro. Muito bem. Vamos parar um pouquinho aí e vamos entender um pouco. Quem sabe dizer para mim o que é pagã? Não religiosa. Que não é religiosa, muito bem. Na época,
a religião que comandava, né, tudo era a religião cristã, né, o católico, era o cristianismo. Então, o cristianismo condenava essa festa, dizendo que era de pessoas que não acreditavam na religião, no cristianismo, certo? E o que eles fizeram, então? Primeiro, povos celtas. Era um povo da época que festejava todo o final do verão. Só que o que eles pensavam? O que eles acreditavam? Que no final do verão acontecia o quê? Saíam os espíritos para assustar e tomar conta das pessoas que estavam vivas. Isso era o que eles acreditavam. E aí, o que eles faziam? Eles pegavam coisas e objetos assustadoras, colocavam, né? Decoravam as casas, os locais, as colheitas, tudo, para fazer com que aqueles espíritos que eles acreditavam fossem embora, não assustassem. A igreja, ela não concordava com essa atitude. E ela começou a dizer o quê? Que isso era coisa de bruxa. Naquela época, bruxa e bruxo, quando eles achavam que existiam pessoas assim, eles levavam à Inquisição. Isso quer dizer o quê? Vocês já ouviram falar sobre isso? Mais ou menos, tia, eu. O que era, então? É tipo uma condenação, onde eles pregam as pessoas e tacam fogo, alguma coisa assim. Exato. As bruxas naquela época eram queimadas vivas, certo? Por quê? Porque eles diziam que era algo fora do cristianismo. E aí, o que a igreja pensou? Bom, todo mundo participa dessa festa, todo mundo gosta de comemorar essa festa. Então, vamos trazer essa festa para dentro da nossa igreja. E ela relacionou o dia do Halloween ao dia de finados, que é o dia 2 de novembro, que a gente vai ter agora, semana que vem, segunda-feira, que é feriado. Feriado Tia. nacional, né? Só um pouquinho, Anderson. O que é o dia de finados para nós? Dos mortos. O Dia dos Mortos. Esse dia é para a gente relembrar pessoas queridas da nossa família. Aí tem pessoas que vão no cemitério, lavam os túmulos, colocam flores, conversam com as pessoas que já se foram, né? É um momento que a gente vai relembrar. Então, eles acabam, né? Trazendo essa comemoração para dentro do cristianismo, para diminuir as influências pagãs. Ou seja, vamos tentar acabar com essas pessoas que não acreditam em religião. Então, vamos trazer para dentro da igreja, né? Do cristianismo. Quem sabe eles passam a cultuar o Dia dos Finados. Entenderam? Sim. Muito bem. Anderson, pode ler símbolos e tradições. Ok. Símbolos e tradições. Esta festa, por estar relacionada em sua origem à morte, resgata elementos e figuras assustadoras. São símbolos comuns desta festa. Fantasmas, bruxas, zumbis, caveiras, monstros, gatos negros e até personagens como Drácula e Frankenstein. Muito bem. As crianças também participam desta festa com a ajuda dos pais, usam fantasias assustadoras e partem de porta em porta na vizinhança.
onde soltam a frase doçura ou travessura. Felizes terminam a noite do 31 de outubro, com sacos cheios de guloseimas, balas, chocolates e doces. Tá. Vocês sabem como funciona, né? Como funciona esse doces ou travessuras? Já ouviram Sim, falar? O que sim, tia. acontece? O que acontece? Uma Elas saem criança. e É uma, pedem ou travessura. Se não tiver bala, o que acontece? acontece a travessura, que é uma Travessura. pegadinha, uma Muito brincadeirinha. bem, muito bem. Isso mesmo, né? Agora eu vou É. pedir para o Caio. Caio, leia para mim. Oi. Halloween no Brasil. Como é essa festa aqui? Como No Brasil, chegou? a comemoração desta data é recente. Chegou ao nosso país através da grande influência da cultura americana, principalmente vinda pela televisão. Os, os cursos de língua inglesa também colaboram para a propagação da festa em território nacional, pois valorização e comemoram, pois valorização e Não. comemoram essa. Tia, ali tá Tá. Pois valorizam e aqui, comemoram tá? essa data com seus alunos. Uma forma de vivenciar com os estudantes a cultura norte-americana. Tá. Opa. Tinha que ali escrever, saiu Deixa a tia Carla tirar o valorizam. Opa. Valorizam. Isso. Valorizam e comemoram esta data com seus alunos. Uma forma de vivenciar com os estudantes a cultura norte-americana. Lembra que a tia Carla falou bem no início ali, que veio pelos os cursos, as escolas da língua inglesa e também através da televisão. Ela é uma data recente, isso quer dizer o quê? Que é pouco tempo ela veio para cá, pouco tempo a gente fala disso, né? Então, assim, ó, aonde é mais comemorada? Não é aquela festa comemorada pela cidade toda, como é lá nos Estados Unidos, que a rua é enfeitada, as pessoas vão para a rua toda fantasiada, fazem brincadeiras, não é um carnaval da vida, que a gente vai para a rua, a gente brinca, a gente festeja, não é desse tipo. Mas é sim, a gente conhece, a gente sabe que existe, certo? Agora preste atenção no que a tia Carla vai ler agora para vocês. Críticas, preste atenção. Muitos brasileiros defendem que a data nada tem a ver com a nossa cultura e, portanto, deveria ser deixada de lado. Argumentam que o Brasil tem um rico folclore que deveria ser mais valorizado. Para tanto, foi criado pelo governo, em 2005, o Dia do Saci, comemorado também em 31 de outubro. A comemoração da data também recebe fortes críticas dos setores religiosos, principalmente das religiões cristãs. O argumento é que a festa, de origem pagã, dissemina, principalmente entre crianças e jovens, ideias e imagens que não correspondem aos princípios e valores cristãos. De acordo ainda com estes religiosos, as imagens valorizadas no Halloween são negativas e contrárias à prática do bem. O que vocês entenderam sobre esse pequeno texto? Fala, Anderson. Que muitos brasileiros não gostavam, criticavam
sobre o Halloween e que o folclore tinha que ser mais valorizado. Que Aí criaram o dia do folclore mais, Saci. que folclore tinha que ser mais valorizado? Porque era da nossa Do cultura Brasil. e Halloween não era da nossa cultura. Uhum. E qual a então, sua... Pode falar. e depois então o governo teve que criar em 2005 o Dia do Saci, que também foi em 31 de outubro. E também criticaram porque os religiosos, que eram os cristãos, diziam que isso era uma má influência para crianças e jovens, que O isso que era não má era uma influência? prática do bem. O que era uma má O dia influência? o dia do Halloween. Ah, tá. Aí, Anderson, eu vou te fazer uma pergunta. Qual o seu pensamento, né? O que você pensa lendo isso? Qual é a sua opinião? Minha opinião é que novas culturas é sempre bom, né? Pra gente aprender novas coisas. Então, eles não deviam criticar sobre isso. E deviam se alegrar, conhecer uma nova cultura. Aham. E em relação à criação do Dia do Saci, o que você pensa? Eu acho que foi uma boa ideia, porque o Saci, no folclore, ele é bem... ele faz muita travessura, né? Então fez mais sentido de colocar ele no dia do Halloween. E essa festa é comemorada aqui? Você sabia que existia que o dia 31 de outubro era o dia do Saci? Não, eu não sabia. Não O sabia? dia do Saci eu não sabia. Você alguma vez festejou o dia do Saci aqui? Não. Você já viu alguém festejar o dia do Não, Saci? nunca vi ninguém festejar o dia do Saci. Bom, mas se foi uma criação, né? Se criaram o dia do Saci, o governo, e que é comemorado no dia 31 de outubro, quem souber pode responder, não precisa, quem tiver uma opinião sobre isso, não precisa ser só o Anderson, tá? Por que muita gente não sabe disso e por que não é festejado o dia do Saci? Por que a gente lembra mais o dia do Halloween do que o dia do Saci? Por que a gente lembra mais de uma cultura que não é nossa do que uma cultura que a gente lembra mais da cultura que não é nossa do que a nossa própria cultura? Como eles colocam ali o dia do Saci. Caio, pode falar, Caio. Tia, eu acho, né? Não sei se estou certo, mas a minha opinião é como a gente recebeu uma grande influência do dia do Halloween. E, tipo assim, todo ano, dia 31, a gente é acostumado a comemorar. Porque é uma... Como é que eu posso dizer? Essa festa é maior que o mundo inteiro. E, tia, o dia do Saci acho que não é muito lembrado porque, tipo, a gente já lembra do dia do Halloween. A gente não lembra muito do dia do Saci. Tá Por bom. causa que, tipo, como Tia, quase ninguém lembra. Mais alguém tem mais alguma coisa para falar sobre me lembrei isso? de uma coisa. Pode falar. Não sei se vocês sabem, mas no México eles comemoram o Dia dos Mortos. dos mortos. Sim. Eu Mas, sei disso. Letícia, e daqui? Oi. O que você tem para falar sobre isso que a gente está falando? Ai, tia, eu acho que o Dia do Saci também é comemorado, né, bastante aqui. Não é porque... É comemorado? Você já viu alguém? Você já viu alguém festejar no dia 31 de outubro, o dia do Saci? Ver, eu não vi, mas eu já vi alguém dizendo Mas que comemorou. você sabia que dia 31 de outubro era o dia do Saci aqui? Mais ou menos. Fala, Anderson. Tia, eu acho que o dia do Halloween é mais conhecido pelo fato de as pessoas, muitas outras pessoas influenciam
falando, conversando que sobre. isso Por isso que é mais influenciado. Então E o dia tá. do Saci não é tão conhecido por causa que ninguém influencia. Porque Ninguém foi mais no lembra. Brasil, né? Vocês É. estão chegando aonde eu quero. Então, olha só a pergunta que eu vou fazer para vocês me responder na próxima aula, porque essa está acabando. Deixa eu tirar o compartilhamento aqui, que aí eu vou ficar olhando para vocês e vocês vão me responder. Prestem bastante atenção no que eu vou falar e perguntar para vocês. Vocês vão falar com o pai, com a mãe, com quem estiver aí perto, para ver se vocês chegam numa conclusão, tá? A pergunta é, dia do Halloween é um dia do folclore de um outro país, do folclore americano, certo? Ou não? Sim. Aí eu quero perguntar para vocês o seguinte: por que que o Halloween é comemorado tanto lá no país de origem, como aqui no Brasil, que não é uma cultura dele? E por que o Dia do Saci, que também é algo nosso, muita gente não tem ideia do que seja isso, nunca ouviu falar que tem o Dia do Saci, que o dia 31 é o Dia do Saci, e muito menos participar de uma festa dessa. Tem a ver com folclore. Mas por quê que tem a ver com folclore? Entenderam a pergunta? Mais ou menos. Vocês vão conversar e vão dizer por que lá e aqui pegou o dia do Halloween e aqui não pega o dia do Saci. Por que a gente não comemora. transmite, né, essa nossa cultura do Saci? A tua Não ideia, influencia. Anderson, a tua ideia estava Então, quase chegando gente, não ao que eu comemora. quero. O que tu falasse ainda há pouco tem um pouquinho a ver sobre isso. O teu caminho ali de raciocínio está certo. Tenta aprimorar mais o que você precisa falar. Aí conversa aí, quem é que está aí contigo? Minha mãe, mas ela está estudando. A mãe está estudando? Mas pede para a mãe dar uma paradinha só e vocês conversar rapidinho. Aí para a nossa segunda aula. E os demais também, tentem pensar. Lembram? Vão tentar lembrar o que se faz de um folclore. O que é um folclore para ser um folclore? Né? O que faltou para que o nosso Dia do Saci se tornasse um folclore? Né? O que faltou? É isso que eu quero. Tá? Então, gente, vamos pensar nisso. Vocês também já podem ir iniciando. Tia Carla, não vai dar tempo de eu responder as questões, mas vocês podem ler as questões e mentalmente tentar responder, para que quando a gente for comentar sobre a atividade, a gente saber. Certo? Então tá. Até a segunda aula. Beijinho. Até a segunda aula. Tchau. Tchau.